você achou essa melodia familiar? Se sim, é porque ela vem da música Islands, que foi usada em várias edits de fandoms diferentes, incluindo a de Mundo Torajo. Especialmente nessa edit aqui. Você sentiu algo em você ao assistir isso? Nostalgia, talvez? Eu entendo. Eu também. Talvez por uma época em que 4 personagens era tudo o que precisávamos para ter um humor bem estruturado no canal. Vídeos mais simples. O canal do Mundo Torajo estava crescendo, furando a bolha e se tornando algo que não podíamos prever. E isso era excitante de se pensar na época. E a fandom parecia estar numa época de prosperidade também. Criadores de conteúdo como o Toramo, o Neb, o Daniel estavam contribuindo com vídeos bem legais para a comunidade. Se não me engano, o conteúdo era algumas edits com áudios de memes, com PNGs ou algumas animações básicas. Pessoas estavam rapidamente se conhecendo e criando laços. Era algo bem inocente para a época. Dava para se dizer que era uma belle époque ou um romantismo, pois os chips também não estavam tão estranhos. Até porque nem tinha como ficar, né? A combinação mais diferenciada que você poderia criar naquele tempo era Torajo X-Lin e Morajo X-Umi. Não tinha um azedo para pesar o clima. Falando mais diretamente sobre o canal do Torajo em si, e deixando a fandom de lado um pouco, num tempo em que o mundo Torajo ainda não vendia produtos, os vídeos podiam ser feitos com mais cautela, pois tinham menos personagens e o roteiro não precisava se preencher de picuinhas desnecessárias. Eu sinto que naquele tempo o Torajo tinha mais liberdade para fazer o tipo de vídeo que ele quisesse. Ele ainda não tinha estabelecido uma barreira sólida entre o que era real ou fictício no seu canal. Ele não precisava manter esse compromisso forte com o que era considerado canônico ou não. E é por isso que eu sinto que os vídeos do Torajo eram mais genuínos. Não era só para preencher uma cota e manter uma frequência. Os personagens também tinham introduções mais emocionantes. Por exemplo, a introdução da Azumi no canal do Torajo foi um ponto de virada. Não sei se todo mundo lembra, mas isso foi depois da primeira briga do Torajo contra o Morajo. A Azumi era uma personagem que servia de reforço para os canais, uma interação a mais, ela servia para apaziguar as brigas entre os irmãos Maçã. Ela era uma personagem com uma personalidade forte, não era uma menina genérica que estava lá só para preencher espaço na tela. E o Morajo também, depois da derrota que ele passou na briga entre ele e o seu irmão, era apenas justo que ele estivesse frustrado com a sua derrota e por isso ele estava rabugento. Então a gente meio que dava essa colher de chá pro Morajo, achando que era só coisa passageira, que ele logo ia se acalmar. Mas parece que mesmo depois da segunda briga entre eles, o Bruno decidiu tornar aquela nova personalidade do Morajo. Talvez para não deixar tão parecido com o próprio Torajo. Mas nesse caso, muitos dos shorts em que o Morajo apareceu antes disso vão ficar meio confusos, incoerentes com o Morajo de agora. Falando nele, na época em que ele foi criado, ninguém nem sabia o que ele era, nem mesmo o próprio Bruno. Porque ele ainda estava experimentando o hype que o Morajo poderia fazer. A introdução dele parecia mais que ele era só o Torajo com alguma infecção, ou até mesmo um robô, já que ele colocava uns efeitos robóticos na voz do Morajo. E o Morajo também parecia mais malvado, já que, como eu falei nesse vídeo aqui, prender o irmão no porão não é algo muito humano de se fazer, né? O Morajo parecia realmente que tinha que ser parado, alguém que não podia ser redimido, já que ele tinha o pior tipo de mal, a inveja. E foi isso que motivou ele a continuar lutando mesmo depois da sua primeira derrota. E falando em luta, acho que hoje em dia o Torajo, que tem um público muito maior, não sei se ele teria coragem de replicar um vídeo desse tipo com outro personagem. Quer dizer, talvez até tenha coragem, por exemplo, na série do Algoritmos, em algum próximo episódio. Mas admita, quando a Margot chegou, você também queria que o Torajo batesse nela naquele vídeo. E sobre isso, a chegada da Margot foi uma cópia barata de quando o Morajo tinha chegado no canal também. E ok, até que tivemos um pouco de suspense.
Mas foi tudo meio que em vão, já que criaram tensão para um conflito ser resolvido com um aperto de mãos e uma música. Que é isso, Torajo? Eu queria ver ação, sangue, porradaria. Ok, tô exigindo demais também. Mas enfim, lembram quando eu disse que o Torajo antes tinha mais liberdade para fazer os vídeos que ele quisesse? Bom, pelas polêmicas de plágio que o Torajo já sofreu, ele provavelmente tem medo de ter essa liberdade. Porque aparentemente o Torajo não é capaz de criar um vídeo desse sem acabar copiando alguém no caminho. Ok, isso é um exagero. Mas para garantir segurança, acho que ele hoje em dia prefere fazer vídeos com roteiros com mais previsibilidade. O que consequentemente torna os vídeos dele mais sem graça, principalmente pelos secundários e seus poderes ridículos. Bom, mas essa é uma consequência de ficar famoso, né? Às vezes a ambição por tornar seu trabalho reconhecido e monetizado acaba traindo seus princípios humildes e seus fãs mais sinceros. E por que eu faço esse vídeo? Porque Mundo Torajo se perdeu. Eles não conseguem nem mais fazer uma imitação fiel de seu passado. E provavelmente nunca vão conseguir voltar a ser o que eram antes. E é meio triste pensar nisso. Não existe mais aquela época de uma geração emergente de fãs genuínos. Pelo menos não mais nessa comunidade. A história se expandiu. Agora não há mais aquela interação direta com os fãs pela tela. Hoje em dia, se quiser saber da história a fundo, tem que comprar livros e não assistir mais pela tela. Não existe mais a inocência de ver um vídeo do Torajo sabendo que ele é um animador como outro qualquer e não como um que se destaca por coisas majoritariamente ruins. Mundo Torajo morreu! E de quem é a culpa?